Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso Criando Softwares. Hoje vamos dar continuidade no nosso projeto Fluxo de Caixa, um projeto que nós estamos desenvolvendo com o Delphi e com o SQL Server. Eu sou o Rick e hoje nós vamos ver sobre a listagem do fluxo de caixa realizado. Vamos lá? Bom pessoal, nas últimas aulas então, nós fizemos aqui os relatórios de contas a pagar e os relatórios de contas a receber. Na realidade, o que nós fizemos? Nós criamos os menus e tanto no títulos a receber quanto no títulos a pagar, a gente chamou a mesma tela. Porém, a gente setou a variável do pagamento ou recebimento e a gente fez a tela de relatórios se comportar conforme a gente passava a alimentação dessa variável. Hoje a gente vai chamar a tela do fluxo de caixa, que vai ser parecida com essa, só que a gente vai misturar as duas informações ali, a de pagamento e a de recebimento. Então vamos começar, já vamos criar a nossa tela aqui, File New, BCL Form, e vamos dar um nome para ela, Ctrl S, Fluxo Caixa. Não vou colocar Fluxo de Caixa, que já é o nome do projeto, tá? Fluxo Caixa. Salvar, já vamos dar um name aqui para ela, ó, o caption de fluxo de caixa, e vamos no nome do formulário colocar F fluxo caixa. Vamos aumentar a tela aqui, já vamos fazer um Ctrl C aqui de algumas informações, ó. Por exemplo, vencimento, e vamos copiar esse rádio aqui também. Vencimento, e daí agora aqui eu vou colocar o seguinte, a minha opção não vai ter essas três informações aqui, ó. Ela vai ter apenas duas colunas, e como itens a gente vai colocar aqui, ó, vou colocar previsto e realizado, e vamos setar a realizado, item index 1, por enquanto só isso. Vamos aproveitar aqui também, ó, a gente não vai usar os filtros de pessoas nem centro de custos. A gente vai usar esse botão, o grid e os componentes auxiliares. Vamos chegar para cá, chegar o grid para cá também, vamos dar uma ajustada na tela. Aliás, o auxiliar a gente não vai precisar, porque a gente não vai ter o filtro de pessoa nem centro de custo. Vamos ativar a query. Então tá lá, já tem algumas informações, porque essa query nossa aqui tem um select dentro dela, lembra? Pessoal, o que é o fluxo de caixa aqui? E o que significa esse previsto e realizado? Vamos pensar o seguinte, como que você faz o seu fluxo de caixa? Você pega tudo aquilo que você tem para pagar e você pega tudo aquilo que você tem para receber. Você mistura as duas informações e lá no final você vai saber se você vai ficar devendo ou se você vai estar com crédito na sua conta. Ou seja, se você vai ter dinheiro sobrando. Tipo, você tem lá 3 parcelas de R$10 para pagar, logo você tem R$30 para pagar. Se você tem 2 parcelas de R$40 para receber, você tem R$80 para receber. No final daquele período, 80 que você tem para receber, menos os 30 que você tem para pagar, você vai ficar com um crédito ali de R$50. Em síntese, um fluxo de caixa serve para isso. Para você saber como que você vai estar daqui 15 dias, daqui um mês, se você vai ter que vender mais, se você vai ter que fazer uma certa economia, porque você já está vendo que lá na frente você vai precisar disso. O fluxo de caixa também, a longo prazo, aí serve para você verificar se você pode fazer uma compra hoje. Por exemplo, se você quer trocar seu celular, se você pode comprar um celular hoje, você abre o seu fluxo de caixa e através da opção de previsto, você consegue verificar como você poderá estar daqui 6 meses, por exemplo. Lógico que infortúnios acontecem e fogem às vezes do nosso controle, mas o fluxo de caixa serve para isso. Certo? Para fazer uma previsão dos seus gastos. E daí, se a gente for parar para pensar, se eu marcar a opção aqui de previsto, eu deveria trabalhar também com previsões. Por exemplo, minha conta de energia, ela vem em torno de, por exemplo, R$150. Mas não é sempre que ela vem R$150, porque é por consumo. Então ela pode vir 140, 155. Então daí a gente já poderia tratar também um outro cadastro aqui de previsões, onde eu cadastraria várias contas de energia e colocaria valores ali próximos à minha realidade. E conforme forem chegando essas contas reais, eu entro no cadastro de título e tiro aquela previsão e coloco, ó, agora realmente ela é uma contas a pagar.
com o valor correto. Mas isso é um assunto para outra aula, tá, pessoal? Vamos começar aqui no nosso fluxo de caixa. Uma coisa que a gente tem que focar é o seguinte. Aqui eu só estou verificando o que é que realmente eu tenho que pagar, a data de vencimento e se foi pago ou não. Mas qual que é o meu saldo com base nesse título aqui, ó? Por exemplo, hoje eu tenho R$0. Se eu precisar de pagar R$12, qual que vai ser o meu saldo? Vai ser menos 12. Ou então se eu tenho R$100 e ou então se eu tenho R$100 e paguei essas duas contas aqui, ó, de R$12, logo eu paguei R$24. Qual que seria o meu saldo nessa linha aqui, ó, nessa segunda linha aqui? Seria os R$100 que eu tinha de crédito, menos os 24 que eu paguei. Seria os R$76. Daí, logo abaixo aqui, já teria R$50 para me pagar. Qual que seria o saldo aqui embaixo? Seria os 76 menos os R$50. Então, seria 26. Só lembrando que um desses dois aqui não é pagamento, tá, pessoal? É recebimento. É porque na query aqui eu não coloquei. Mas agora a gente já vai ter que levar em consideração isso também. E vamos, além disso, colocar a coluna aqui de pagamento ou recebimento, igual a gente fez lá na baixa de título, que é o tipo. Então, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos lá para o nosso SQL. Vamos aproveitar esse select aqui, ó, da baixa de títulos. Eu acho que ele vai mostrar bem o que a gente vai precisar. Vou copiar aqui. Vamos para o SQL Server. Vou colar aqui e já vou logo dar um F5. Então tá lá, ó. Diminui aqui. O que eu quero saber no meu fluxo de caixa então, ó? Eu quero saber, eu não preciso dessa informação by chart, eu não vou fazer nada no meu fluxo de caixa, tá? Eu preciso do ID, se ele é REC ou PAG, não quero saber da data de criação. Pessoa, eu quero saber. Centro de custo, pessoal, eu não vou colocar, tá? Se você quiser deixar no seu, você fica à vontade. Referência também não. Valor sim. Data de vencimento sim. A data, o valor e a data do pagamento sim. E observação não. E daí eu tiro essa vírgula final aqui. F5. Tá lá. Isso daqui já basta para que eu comece a ter o controle aí do meu títulos a pagar. Vou tirar esse formato aqui também, porque não vai ter necessidade aqui. Lembra da coluna de saldo que nós falamos que a gente precisava de controlar? Eu não tenho essa coluna aqui. Seria mais ou menos isso daqui, ó. 0, saldo. F5. Tá lá, ó. Minha coluna 0, saldo. Como que a gente vai tratar isso aqui, pessoal? Daí agora a gente vai... Esse aqui vai ser SQL puro, tá? Vou colocar uma vírgula aqui. No final do saldo aqui não vai ter nada. Vou colocar tit saldo. F5. Eu vou criar aqui em cima, pessoal, uma variável chamada saldo. Como que eu crio uma variável aqui no SQL? Vou fazer assim, ó, declare @saldo do tipo money. E daí eu vou fazer o seguinte, ó, set @saldo vai receber 100. E aqui onde eu pus 0, eu vou fazer assim, ó, @saldo. Vou dar um F5. Tá lá, ó, o meu tit saldo agora é 100. O que ele está fazendo aqui? Nesse campo aqui, ele está usando a informação que eu citei aqui. Mas não é isso que a gente vai usar aqui. O que a gente vai fazer? A gente falou já que o saldo é o valor que eu tenho, menos aquilo que eu paguei, mais aquilo que eu recebi. Então, como que vai ser esse campo aqui, ó? E daí a gente vai fazer um case when, tipo é igual a P. Então, vou fazer assim, ó. Vou pegar o meu saldo, @saldo, menos o tit valor. Else vai ser o meu saldo mais o tit valor. E daí no final aqui eu tenho que colocar o end e o nome do meu campo, que é tit saldo. Vamos dar um F5. Tá lá agora, ó. O meu saldo era 100, eu não paguei nada, continuei com 100. Aqui o meu saldo era 100, eu paguei R$12 e fiquei com 88. Eu recebi 50 e fiquei com 150. Mas ainda está errado, por quê? Eu deveria manter esse valor aqui de 100 para utilizar ele na linha de baixo. E daí eu ficaria com 88. E usaria os mesmos R$88 como base para fazer o cálculo aqui de baixo. Então não seria R$100 mais R$50. Seria R$88 mais R$50. Para resolver isso, pessoal,
Existem várias formas para a gente fazer no banco de dados e no Delphi. No banco de dados eu posso criar a tabela temporária, eu posso criar uma procedure que faz esse processo para mim de ir calculando o saldo e já me dando o resultado concreto. Eu posso criar um recurso numa trigger para que conforme eu vou fazendo as baixas, eu já seto um campo na minha tabela de título para que ele já vai ficando com o saldo naquela data, né? Só que para nós aqui, eu acredito que se a gente fizer procedure, tabela temporária, with, que a gente usa muito no SQL Server, nas versões mais novas, ou cursores, eu acredito que vai ficar um pouco mais complexo. O que a gente vai fazer? A gente vai indicar o saldo inicial na tela no Delphi e a gente vai fazer o cálculo direto na tela do Delphi, manipulando a variável de saldo. Então, o que a gente já pode fazer aqui? A gente pode ignorar esse saldo. Tá? Outra coisa, não vai precisar do centro de custo aqui, até porque a gente não vai trabalhar com centro de custo no fluxo de caixa. E eu posso tirar também essa última coluna aqui. Eu posso deixar só assim, ó, 0 e saldo. Eu vou dar um F5, tá lá. Vou colocar tit saldo, né, para manter o padrão. Tit saldo. E daí essa tit saldo a gente vai manipular ela conforme a gente for lendo os registros. Aproveitar esse select aqui então, que a gente vai usar ele lá no nosso fluxo de caixa. Vamos voltar para o Delphi. Vamos aqui no nosso fluxo de caixa e na nossa query. SQL. Vamos ver o que está de diferente aqui e já ajustar. 100% já não vai precisar. Aliás, posso considerar esse último select aqui. Ok. Vou abrir a minha query. Já alimentou aqui, vou fazer o seguinte, já vou ajustar os campos aqui, ó. Colocar não. Vamos ver o que eu tenho que acertar aqui, ó. Centro de custos e descrição não precisa. Aliás, na realidade, eu acho que só o tipo aqui que eu precisaria incluir. Tipo, pessoa, o resto eu acho que eu posso já excluir valor, data de vencimento. E o saldo fica. Agora eu vou ajustar aqui e também o saldo. Pronto. Qual que vai ser a ideia aqui, pessoal? Eu vou fazer o meu select. Conforme eu for passando nos campos, eu vou verificar o saldo e já vou fazer o cálculo e mostrar aqui na tela. Agora, dois recursos aqui que a gente vai utilizar. Vamos lá no nosso baixo de títulos. Não, no nosso títulos. Vamos copiar aqui, ó. Nem precisaria, mas vamos copiar tudo aqui e vamos colar. E antes do nosso botão aqui de fazer o refresh na lista, vamos fazer assim, ó. Vamos dar o nome aqui de saldo inicial. E aqui a gente vai fazer assim, já vai setar ele como 0. Da mesma forma que a gente setava os valores dos títulos, no onExit a gente vai fazer também lá no nosso relatório. Então vamos aqui, primeiro a gente vai, nosso relatório não, nosso fluxo de caixa, né? Logo no form create então eu vou falar que o tit valor aqui, vamos trocar de tit valor para tit saldo, né? Agora a gente troca para tit saldo e no onExit desse campo aqui a gente vai fazer aquela regrinha para formatar os campos que a gente fez lá no cadastro de títulos. Vou copiar aqui. Perfeito. Esse componente que nós estamos utilizando aqui, pessoal, a do carry, a gente não consegue editar ele simplesmente para a gente trabalhar na tela sem que a gente consiga inserir essa alteração no banco de dados. A gente consegue, com o provider, a gente consegue fazer a alteração nele, alterar no banco de dados, trazer informação, navegar entre um registro ou outro. Mas no nosso caso aqui, a gente não quer fazer essa alteração no banco de dados. A gente quer simplesmente trazer um valor que está no banco de dados, verificar como é o saldo e fazer um cálculo para mostrar ele na tela para o usuário. Então, esse componente aqui, ele não vai servir para isso. A gente vai ter que usar um client dataset. Vamos procurar aqui, ó, client dataset.
da paleta Data Access. Vou dar um nome para esse meu classe dataset de CDS títulos. E daí eu vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo que aqui na minha SQL eu já setei uma instrução. Eu posso muito bem vir aqui, ó, dar um clique duplo em cima dele. Botão direito aqui em cima, add fields. Ele vai pegar todos os campos da minha query e vai jogar para mim, dentro do meu componente. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos esses componentes, vou recortar, ó, Ctrl X, vou dar um clique duplo no Clash Dataset e vou pular aqui dentro. Poderia muito bem vir aqui, ó, New Field, colocar o nome, o tipo dele, o tamanho e dar OK. Posso fazer isso normalmente, eu só fiz isso aqui para a gente ganhar tempo, tá? Então vamos lá agora. Agora eu tenho meus campos no Clash Dataset. Agora, pessoal, eu vou no meu Data Source e falo no Data Source o seguinte: o meu dataset não é mais o meu Query Títulos, mas sim o meu Clash Dataset. Opa, eu não mudei o nome aqui. Vamos voltar aqui, Name, CDS, Enter. Ah, agora mudou. Bom, vamos lá no Data Source. Agora eu falo no Data Source que o meu dataset não é mais o Query Títulos, mas sim o CDS Títulos. No Grid, nada muda. Porém, se eu vim aqui agora e fazer um Active no meu CDS, ele vai falar que não tem um provider para alimentar ele, certo? Para alimentar o seu pacote de dados. Por isso que não aparece aqui no Grid. Como que a gente vai fazer isso? Lembra que eu falei que o AutoQuery, a gente não consegue editar ele para ficar mostrando as informações para o usuário sem que a gente vá no banco e pegue uma informação nova? Pois bem, o Clash Dataset a gente consegue fazer isso. Então vamos lá no nosso botão que traz o lista dados. Ah, a gente não fez o lista dados ainda, já vamos fazer aqui, ó. Vamos no relatório e copiar aqui. Lista dados. Vou ajeitar aqui, pessoal. Vou dar um pause e eu já volto explicando tudo que eu fiz antes da gente fazer a alimentação do CDS, tá? Rapidão. Bom, pessoal, deixa eu dar um adianto aqui para vocês, então, o que foi que eu refiz. Ó, no onCreate dessa tela do fluxo de caixa, eu setei a data inicial para menos 60 dias e a data final para mais 60 dias. O ticket saldo a gente já tinha passado o valor zero. No onShow, eu setei a opção, o RG opção, que é esse componente aqui, eu setei ele para realizado e já vim aqui na opção Enable dele e deixei como false. Só para a gente não ficar clicando neste ou neste, tá? Depois a gente vai habilitar a opção para que a gente consiga ver também o previsto. Outra coisa que eu fiz, vamos lá no nosso lista dados. Eu fiz o select que estava lá na query com o campo de tipo. Não coloquei o campo de saldo aqui, não tem necessidade. Tirei também o left join que a gente tinha colocado como centro de custo. E daí eu fiz assim, ó, se a opção estiver no realizado, então o ticket valor RECPAG vai ter que estar maior que 0, que é aqui, ó, item index 1. Se não tiver no item index 1, se for no item index 0, que seria o previsto, ele não vai fazer diferença se é ticket valor pago maior que 0 ou não, tá? Outra coisa que eu mudei, antes no nosso select estava como o order by dele estava por data de criação. Agora não vai interessar para a gente data de criação, o que vai interessar vai ser a data de vencimento. E daí também não precisa do vencimento dessa, que pode ser vencimento normal. Passei os parâmetros do início para o fim, fiz o open na tabela, passei o ticket valor e o ticket valor RECPAG para modo de moeda. E aqui, ó, eu não fiz o uso da função, vamos fazer aqui, ó, Alt F11, funções, para deixar visível ou não a opção aqui do campo ticket valor RECPAG. Aliás, isso aqui por enquanto a gente vai comentar, só isso que eu fiz, pessoal. Onde que a gente parou então no final? A gente não vai mais usar a query para alimentar o grid, mas sim o CDS. Então como que eu vou fazer? Eu já sei que no CDS eu tenho os fields aqui. E tenho também os fields aqui da query títulos. Aliás, não tenho porque eu recortei, né? Mas vou só fazer um Ctrl F que ele adiciona tudo de novo. Vamos fazer o seguinte, logo lá no open da minha query títulos, aliás, da minha lista dados, né? No open, tá aqui. Vou fazer o seguinte, if query títulos ponto record count
maior do que 0, ou seja, tem mais do que um registro, então, daí eu já vou fazer o else aqui, begin. Vou fazer o seguinte, vou ler registro por registro do meu query títulos e vou alimentar o meu client dataset. Como que eu faço isso? Eu vou usar um loop, pessoal. A gente não usou loop aqui ainda, tá? Primeira coisa que eu faço é ir para o primeiro registro do meu query títulos. Como que eu faço isso? First. E agora eu faço assim, ó, while query títulos.eof, ou seja, end of file. Enquanto não chega ao final do meu query títulos, então vou fazer isso, ó, begin end. Vou vir no meu CDS, títulos, e vou fazer nele um append, ou seja, eu vou fazer uma inserção de dados nele, tá? Pode ser insert ou append. A diferença do insert para o append, pessoal, é o seguinte, o insert ele vai inserir um registro no cursor do CDS. Tá? Se você tiver com o cursor do CDS, por exemplo, aqui no meio do grid, e você fazer um insert, ele vai inserir o registro aqui. O append, ele vai fazer a inserção do registro lá no final do CDS. Tá? Para a gente aqui, o append resolve de boa. Então vamos fazer assim, ó, CDS títulos append. E agora vamos fazer assim, ó, CDS títulos. E daí agora tem os campos aqui, ó, id.value vai receber o meu query títulos.id.value. Só isso daqui já basta, pessoal. Ou seja, eu vou pegar o id que está aqui na minha query títulos e vou passar para o id que está no meu CDS. Vou fazer isso com os outros campos, mas antes eu tenho que fazer o seguinte também, ó. Meu CDS títulos ele foi criado aqui no projeto, então eu tenho que fazer assim, ó. Lá no meu onCreate eu já vou fazer esse aqui, ó, cds.createDataset, porque senão na hora que eu for fazer a inserção dos dados aqui, ele vai começar a dar violação de acesso, falar que aquele componente não está em modo, que aqueles campos não existem, que não está em modo de edição, etc. Vou fazer a atribuição dos campos aqui e já volto, pessoal. Pronto, pessoal. Terminei a atribuição aqui, tá? De quase todos os campos, com exceção do saldo. O que eu quero mostrar para vocês, pessoal? Que para cada campo do meu CDS, eu informei um campo da minha query títulos que estava dentro do while. Daí, como que eu vou fazer para ler todos os registros do while e atribuir para todos os campos do meu CDS títulos? Vamos por parte. Passei os campos todos, e daí agora, como que eu vou setar o meu campo de saldo? Porque eu não tenho essa informação de saldo lá no minha query. Vou fazer o seguinte, vamos lá no onCreate nosso, vamos fazer assim, ó. Saldo recebe 0. O que seria essa saldo, pessoal? Vamos lá no nosso private e vamos colocar aqui, ó, saldo do tipo double. É uma variável que eu criei e já setei ela para 0 lá no onCreate. Vou aqui no meu botão agora e nessa lista de dados aqui eu vou passar como parâmetro o meu saldo. Porém não existe esse parâmetro na minha procedure lista dados. Vamos criar esse parâmetro então. Vamos lá em cima e fazer assim, ó. Saldo inicial do tipo double. E daí agora eu vou pegar essa mesma informação aqui e colocar lá na minha procedure, ó, lista dados, saldo inicial. Agora sim, se eu der um Ctrl F9, ele já vai reclamar lá no form show que não está sendo passado aquele parâmetro do tipo double. Então o que eu posso fazer? Como no onCreate eu já setei ele para 0, eu já posso passar aqui também. Agora já não vai dar mais erro. Ctrl F9. Bom, deu erro aqui no saldo, né? Vamos só... Ctrl F9 está lá, nenhum erro. Então o que eu vou fazer agora, pessoal? Aqui na minha lista de dados eu já tenho esse resultado aqui, ó, saldo inicial. Ok? O que eu vou fazer? Ó, quando o meu query títulos for maior do que 0, eu vou entrar no loop e vou fazer assim, ó. O que eu vou fazer aqui, pessoal? O meu tit saldo vai receber o meu saldo inicial menos ou mais esse tit valor aqui, ó. Tit valor rec, tit valor pago. Como que eu vou fazer isso? A primeira coisa, eu vou vir aqui no meu query títulos, eu não vou precisar desse saldo, desse campo saldo. No meu CDS títulos,
eu tenho o tite saldo aqui, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir ele, vou fazer assim, ó, new field, e vou fazer, ó, tite saldo, e daí aqui, ó, vou colocar ele do tipo float, porque da forma que eu fiz antes, ele estava como tipo inteiro. E agora sim, eu volto lá, o meu tite saldo, ele é do tipo float. O que eu vou fazer? Lembra da regrinha que a gente fez lá no SQL Server? Vamos voltar aqui, Ctrl Z, que eu fiz assim, ó, que o saldo recebia ele, menos o valor RecPag, se fosse receber seria o saldo mais o valor RecPag. Vou levar essa mesma regra para lá. If, meu tipo, e daí agora eu vou colocar as string, que eu estou fazendo get, é igual a P, ou seja, é um pagamento, então begin end. Eu já vou colocar o else também. Recorto aqui e vou falar que o meu CDS título saldo vai ser o saldo inicial menos esse daqui, que é o valor recpag.asFloat. Se não é um pagamento, é um recebimento. Então vai ser o meu saldo inicial mais o valor recpag.asFloat. E depois que eu já terminei de fazer a atribuição dos campos, pessoal, eu tenho que falar para o CDS o seguinte, ó, pode gravar a informação. Como que eu faço isso? CDS títulos.post. Agora eu vou para o próximo registro da minha query títulos. Como que eu faço isso? Dentro do while, eu tenho que fazer assim, ó, query títulos.next, que ele vai para o próximo registro. O que ele vai fazer? Ele vai voltar aqui em cima e vai fazer tudo isso daqui de novo. Ele vai criar um novo registro para o CDS, vai criar o post pro CDS, vai fazer o post para o CDS, vai fazer um next novamente, até que chegue ao final do arquivo. Depois que ele finalizar, ele vai sair. Aí você vai analisar aqui, você vai falar assim, Rick, mas do jeito que foi feito isso aqui, ele vai ficar igual a gente fez lá no SQL. Tem razão. Então o que a gente vai fazer aqui agora? No início dessa procedure aqui, a gente vai criar uma variável e vai dar o nome para ela de saldo temp, do tipo double. E já vai setar ela para 0 logo aqui no início. Saldo temp recebe 0. Agora a gente vai fazer o seguinte. Assim que eu abrir a minha query títulos aqui, vou fazer assim, ó, vou para o primeiro registro e vou falar que a minha saldo temp vai receber o meu saldo inicial, que veio lá no parâmetros. Só isso. Agora eu vou fazer o seguinte. Sempre que eu alimentar o meu CDS tite saldo, logo abaixo aqui eu vou colocar assim, ó, saldo temp recebe, ele mesmo, menos o tite valor recpag. E daí eu não preciso mais dessa saldo inicial aqui, que eu já fiz uso dela aqui em cima, agora já não me serve para mais nada. Vou fazer o mesmo esquema aqui embaixo, só que daqui agora já não é menos, vai ser mais. Ou seja, vamos supor que ele estava valendo R$100 o saldo inicial. Ele passou para o saldo temp 100. Chegou aqui, o que ele fez? 100 menos 12. Ele atribuiu 88 aqui e já setou a variável saldo temp para 88. Na próxima vez que ela vir aqui, aqui já vai estar valendo 88. Aí já vai dar outro resultado, já vai ser os 88 menos 12, né? Vai ser 66. Vai passar para cá e vai passar para cá também os 66. E assim por diante. Vamos fazer um teste para ver como está ficando? Vamos lá no nosso menu. Relatórios, fluxo de caixa. E daí aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos copiar esse bloco aqui. E vamos colocar F fluxo caixa. Ctrl F9 aqui para dar o uso da tela. E vamos ver no nosso fluxo de caixa o seguinte. Vamos aqui na nossa lista dados. Vamos só conferir então, pessoal. Fez a query, passou a instrução, fez o where, passou os parâmetros, verificou que tem mais de um registro, fez o... Opa, aqui tem um erro. Aqui não é while query títulos EOF, é while not, tá? Ou seja, enquanto não chegar ao fim. Agora sim, CDS append, passou os valores,
fez o cálculo do saldo, utilizou o saldo novamente no próximo registro, fez o post no títulos e fez o nest do títulos. Vamos colocar aqui, ó, se query títulos for maior que 0, ele faz isso aqui. Se não, vamos colocar aqui, ó, mens de mensagem, né? Sem títulos a serem listados. E daí também a gente vai fazer assim, ó, antes da mensagem, a gente vai fazer um cds títulos.clear fields para limpar os registros da tela ali, tá? Vamos executar, se der algum erro a gente retorna aqui para debugar. Vamos lá, o fluxo de caixa, field ID, não, sim pessoal, seguinte, ali ele está falando que o ID não pode ser modificado. Lembra que lá no nossa query a gente colocou uma instrução SQL, vamos voltar aqui, ó. A gente faz o select lá no banco de dados e pega o registro do ID. Daí que a gente fez? A gente veio aqui, deu um clique duplo, colocou os campos na tela e copiou esses campos aqui lá para o nosso CDS, certo? Lembra que quando a gente foi fazer o ticket saldo, eu excluí o ticket saldo e criei ele de novo na mão? Se a gente vir aqui no nosso fonte, a gente vai reparar que ó, o nosso ticket tipo, vou dar Ctrl/, ele está falando o seguinte, ele é do tipo string field. O nosso ticket saldo, vou clicar aqui, ó, Ctrl/, ele é do tipo float field. Lembra que eu criei ele na mão como tipo float. Já o meu ticket D, se eu der um Ctrl/, aqui, ó, ele vai falar que ele é do tipo auto-incremento, porque a gente copiou ele lá da nossa query. Como que a gente vai resolver isso? Clique duplo no CDS, exclui esse campo, vem aqui, ó, Ctrl N para criar um novo, ID do tipo integer e só, mais nada. Ok. Se eu vim aqui agora, ó, F12, Ctrl Shift S, vou vir aqui, ó, Ctrl/, o meu ID agora é do tipo inteiro. Vamos fazer o seguinte, vamos seguir a mesma lógica aqui, para que a gente não tenha surpresa lá na frente. Vamos criar esses campos de novo, é rapidão, a gente já cria eles aqui. A gente vai fazer assim, ó, vou apagar até aqui, e vamos lá, ó, Ctrl N, vou chegar aqui para a gente colar o nome ali, ó, tipo, do tipo string, tamanho 1, mais um, Ctrl N, tit pessoa, e daí agora é do tipo inteiro, mais um, Ctrl N, tit PS fantasia, e o PS fantasia, vamos ver qual que é o tamanho dele. Vou fazer aqui um sp-help, tb pessoas. Fantasia é um varchar de 60. Então vamos lá, ó. Vai ser uma string, 60 posições. Vou dar um pause aqui e já volto, pessoal. Pronto, pessoal. Eu só refiz os campos aqui no meu CDS para eliminar aí futuros erros iguais aos que a gente viu agora. Vamos executar para fazer o teste. Relatórios, fluxo de caixa, tá lá. Uma coisa que a gente pode alterar no nosso select é isso daqui, né? Ó, colocar aqui pag e rec realmente, né? Igual a gente fez lá na baixa. Já vamos mudar lá já. A gente acaba esquecendo depois. Vamos ver como que a gente fez na baixa de títulos aqui, ó. Vamos copiar aqui, ó. Tipo. Vamos lá no fluxo de caixa e daí a gente não vai fazer aqui no select da query. A gente vai fazer logo aqui, ó. Tipo. Ó. If esse campo aqui for igual a P, então aqui vai receber pag. Else vai receber rec. Só para criar um padrão aqui, vamos colocar tudo dentro de Begin. Nosso código ficar mais entendível, né? Aí uma outra coisa que a gente não fez, pessoal, esse clear fields aqui, eu acredito que a gente tem que colocar ele de qualquer forma, independente se eu tenho registro ou não, tá? Porque senão vai começar a acumular registros ali.
E daí eu tenho que verificar se ele tem registro também, né? Porque senão ele vai fazer um clear fields em nada, né? Vamos fazer assim, ó, if cds títulos ponto record count maior que 0, ou seja, se ele já tem alguma informação, então, e ativo também, né? Já que ele vai estar ativo já, mas só para, se ele tiver ativo, end, tiver mais de um registro, vamos colocar aqui entre parênteses, então faz o clear dele. Vamos ver se é isso mesmo. Tá lá. Mesmo assim deu R. Sim, pessoal. Vamos voltar lá. Tá rendendo essa aula. Ó, esse tipo aqui, ele tá com tamanho 1. Quando eu criei ele, eu criei igual do da query. Então vamos lá, ó. Tipo vai ser uma string de 3 posições. E agora aqui na minha query, se ele for do tipo P, então vai ser pag. Vamos colocar aqui um ponto de parada ali que ele está passando aqui. F9. Vamos lá, relatórios, fluxo de caixa. Bom, record count tem 2 registros. Qual é a string que está aqui? Ele está pag. Bom, então na realidade nem precisaria de eu fazer essa verificação, né? Bastaria eu já pegar o value dele e já jogar aqui. Não vai precisar de eu fazer essa validação aqui, pessoal. Desculpa. Vamos lá. Então, agora aqui embaixo eu faço, ao invés de eu verificar o asString igual a P, eu tenho que verificar se é igual a pag. Porque senão ele nunca vai cair nessa condição aqui. F9. Relatórios, fluxo de caixa. Agora sim, ó, pag rec. Bom, aqui era R$12 para me pagar, eu não tinha nada, fiquei devendo 12. Daí eu recebi 50, agora eu tenho um saldo de 38. Vamos mudar aqui, ó, R$100 de saldo inicial. E vou clicar para fazer o refresh. Opa, sim. Vamos voltar lá no nosso CDS, aqui. Clear CDS títulos. Não, aqui vai ser, se ele já tem registro, se ele já está ativado e tem registro, acho que é mais fácil a gente fazer o seguinte, ó, 12, para fechar ele. Vamos colocar um backend aqui. E a gente cria de novo no tempo de execução. Igual a gente fez lá no início, cds títulos.createDataset. Acho que isso aqui já resolve. Eu tenho que fazer o close antes, senão eu não consigo fazer o create dataset nele de novo. Já vamos aproveitar aqui, ó, vamos lá embaixo na minha query eu coloquei a formatação monetária nos outros relatórios. E aqui no CDS eu não coloquei, por isso que ele não está aparecendo com as casas decimais. Mas no CDS eu posso fazer o seguinte, ó, eu dou um clique duplo aqui, vou no campo de valor e valor rec, e vou procurar aqui uma propriedade chamada currency, e vou marcar como true. Só isso. Aliás, a saldo também precisa do currency, né? Vamos lá, currency está aqui, então vai ficar a saldo, a valor e a valor pag. Beleza. Vamos ver como ficou o código agora, então. Vamos na lista dados. Saldo tempo para receber 0. Daí agora o saldo tempo para receber o saldo inicial, que eu estou passando aqui como parâmetros. O meu lista dados, eu estou chamando ele, e toda hora que eu estou chamando, eu estou passando a variável saldo, que no onCreate está saldo. Pessoal, outra coisa. Agora não precisa dessa variável saldo. Porque a gente já tem um campo que a gente está informando do saldo. É esse campo aqui, ó. É o tit saldo. A gente vai usar ele, então. Vamos fazer o seguinte, vamos lá no meu onCreate. O meu tit saldo já está com o valor zerado. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui na minha lista saldo, ele está esperando um campo do tipo double. O que a gente vai fazer aqui, então, ó. str do float def. Então a gente vai colocar tit saldo text. Se não tiver valor ali, ele vai passar um valor zerado. Lembra do str do float def? E a gente vai fazer a mesma coisa lá no nosso refresh. Lista dados, str do float def, tit saldo. Eu acho que isso aqui já basta agora. Vamos fazer um teste aqui rapidão. Lista dados, F9.
relatórios, fluxo de caixa, aqui está zero, já está com as máscaras, tudo bonitinho. Vamos colocar aqui então R$100. Vou clicar no refresh, ele já alterou. Agora R$100 de inicial, menos 12 que eu paguei, 88. 88 mais 50, 138. Então, pessoal, agora o nosso fluxo de caixa está começando a tomar cara. Vamos só ajustar aqui a borda, ó, tirar o Maximize e centralizar essa tela aqui. Dá uma olhada, F9. Tá lá, saldo inicial. Vou colocar R$12 aqui, saldo inicial. Então, ó, logo de cara eu já paguei R$12, fiquei com saldo zerado. Depois recebi R$50 e fiquei com saldo de R$50. Aqui, pessoal, então está começando a tomar uma cara mesmo de fluxo de caixa, tá? Com essas informações aqui, ó, por exemplo, se eu colocar a opção de previsto aqui até final de fevereiro de 2020, vai ter vários registros aqui que não foram pagos ainda, mas já vai ter uma previsão. Esse aqui é o saldo, mas é o saldo do realizado. Na próxima aula, então, a gente vai ver o previsto. Então, a gente vai criar uma nova coluna aqui, a gente vai dar um nome para ela vai alterar aqui de saldo realizado e vai dar outro nome de saldo previsto, algo do tipo. Então, você vai começar a ter uma noção de como que você vai estar, por exemplo, no dia 15 de fevereiro de 2020. Você vai ver qual que é o seu saldo. Diante disso, você vai começar a fazer manipulações aí nas suas práticas financeiras. Bom, pessoal, é isso. Na próxima aula, então, a gente vai ver o fluxo de caixa previsto. Foram muitas informações, mas eu espero que vocês aí consigam absorver um pouco do que foi falado. Se for o caso, revejam a videoaula. E na próxima videoaula, a gente vai aplicar mais conceitos aí do fluxo de caixa. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.